dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. Lei Candir. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Artigo 2º. O imposto incide sobre: inciso 1. Operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas, em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Inciso 2. Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Inciso 3. Prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Inciso 4. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Inciso 5. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Parágrafo 1º. O imposto incide também: inciso 1. Sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Inciso 2. Sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Inciso 3. Sobre a entrada no território do Estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes, e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente. Parágrafo 2º. A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua. Artigo 3º. O imposto não incide sobre: inciso 1. Operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Inciso 2. Operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários, e produtos industrializados, semi-elaborados ou serviços. Inciso 3. Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização. Inciso 4. Operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Inciso 5. Operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação pelo próprio autor da saída de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar, como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar. Inciso 6. Operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial
ou de outra espécie. Inciso 7. Operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor. Inciso 8. Operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Inciso 9. Operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras. Parágrafo único. Equipara-se as operações de que trata o inciso 2 à saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a, inciso 1, empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa. Inciso 2, armazém alfandegado e entreposto aduaneiro. Artigo 4º. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, inciso 1, importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. Inciso 2, seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Inciso 3, adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados. Inciso 4. Adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica, oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Artigo 5º. Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo. Artigo 6º. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. Parágrafo 1º. A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual, nas operações e prestações que destine bens e serviços a consumidor final, localizado em outro estado, que seja contribuinte do imposto. Parágrafo 2º. A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada estado. Artigo 7º. Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. Artigo 8º. A base de cálculo para fins de substituição tributária será: inciso 1, em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído. Inciso 2. Em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes. Alínea A. O valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário
ou pelo substituído intermediário. A linha B, o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço. A linha C, a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subsequentes. Parágrafo 1º. Na hipótese de responsabilidade tributária, em relação às operações ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo responsável quando: inciso 1, da entrada ou recebimento de mercadoria, do bem ou do serviço. Inciso 2, da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada. Inciso 3, ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do pagamento do imposto. Parágrafo 2º. Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final ao consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária é o referido preço por ele estabelecido. Parágrafo 3º. Existindo preço final, o consumidor sugerido pelo fabricante ou importador poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço. Parágrafo 4º. A margem a que se refere a linha C do inciso 2 do caput será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei. Parágrafo 5. O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso 2 do caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação própria do substituto. Parágrafo 6º. Em substituição ao disposto no inciso 2 do caput, a base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes poderá ser o preço a consumidor final, usualmente praticado no mercado considerado relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas no parágrafo 4º deste artigo. Artigo 9. A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados. Parágrafo 1º. A responsabilidade a que se refere o artigo 6º poderá ser atribuída, inciso 1, ao contribuinte que realizar a operação interestadual com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, em relação às operações subsequentes. Inciso 2. As empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do imposto desde a produção ou importação até a última operação, sendo o seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final, assegurado o seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa operação. Parágrafo 2º. Nas operações interestaduais, com as mercadorias de que tratam os incisos 1 e 2 do parágrafo anterior, que tenham como destinatário o consumidor final, o imposto incidente na operação será devido ao Estado onde estiver localizado o adquirente e será pago pelo remetente.
Mas é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador, presumido que não se realizar. Parágrafo 1º. Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de 90 dias, o contribuinte substituído poderá se acreditar em sua escrita fiscal do valor objeto do pedido devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de 15 dias da respectiva notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados, também devidamente atualizados com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis. Artigo 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável é: inciso 1. Tratando-se de mercadoria ou bem, alínea A, ou do estabelecimento onde se encontre no momento da ocorrência do fato gerador. Alínea B, onde se encontre quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, quando dispuser a legislação tributária. Alínea C, ou do estabelecimento que transfira a propriedade ou o título que a represente, de mercadoria por ele adquirida no país e que por ele não tenha transitado. A linha D, importado do exterior, ou do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. A linha E, importado do exterior, ou do domicílio do adquirente, quando não estabelecido. A linha F, aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados. A linha G, ou do estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis, dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à comercialização. A linha H, ou do estado de onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial. A linha I, ou de desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes, crustáceos e moluscos. Inciso 2. Tratando-se de prestação de serviço de transporte. A linha A, onde tenha início a prestação. A linha B, onde se encontre o transportador, quando em situação irregular, pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária. A linha C, ou do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do inciso 13 do artigo 12, e para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 13. Inciso 3. Tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação. A linha A, ou da prestação do serviço de radiodifusão, sonora e de som e imagem, assim entendido, ou da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção. A linha B, ou do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que forneça a ficha cartão ou assemelhados, com que o serviço é pago. A linha C, ou do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese e para os efeitos do inciso 13 do artigo 12. A linha C1, ou do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite. A linha D, onde seja cobrado o serviço nos demais casos. Inciso 4. Tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, ou do estabelecimento ou do domicílio do destinatário. Parágrafo 1º. O disposto na linha C, do inciso 1, não se aplica às mercadorias recebidas em regime de depósito de contribuinte de Estado, que não o do de
depositário. Parágrafo 2º. Para os efeitos da linha H, do inciso 1, o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, deve ter sua origem identificada. Parágrafo 3º. Para efeito desta lei complementar, estabelecimento é o local privado ou público edificado, ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades, em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado ainda o seguinte: inciso 1. Na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação. Inciso 2. É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Inciso 3. Considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no comércio ambulante e na captura do pescado. Inciso 4. Respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do mesmo titular. Parágrafo 5. Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, no mesmo estado, a posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente. Parágrafo 6º. Na hipótese do inciso 3 do caput deste artigo, tratando-se de serviços não médicos que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador. Artigo 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento, inciso 1, da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Inciso 2, do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento. Inciso 3, da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, no estado do transmitente. Inciso 4, da transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Inciso 5, do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza. Inciso 6, do ato final de transporte iniciado no exterior. Inciso 7, da prestação onerosa de serviços de comunicação, feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Inciso 8, do fornecimento de mercadorias com prestação de serviços. A linha A, não compreendidos na competência tributária dos municípios. A linha B, compreendidos na competência tributária dos municípios e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei complementar aplicável. Inciso 9. Do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior. Inciso 10. Do recebimento pelo destinatário de serviço prestado no exterior. Inciso 11. Da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados. Inciso 12. Da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica, oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Inciso 13. Da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação
se tenha iniciado em outro estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 7, quando o serviço for prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 9, após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário de mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário. Parágrafo 3º. Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do exterior, antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento, devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto. Artigo 13. A base de cálculo do imposto é: inciso 1. Na saída de mercadoria prevista nos incisos 1, 3 e 4 do artigo 12, o valor da operação. Inciso 2. Na hipótese do inciso 2 do artigo 12, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço. Inciso 3. Na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço. Inciso 4. No fornecimento de que trata o inciso 8 do artigo 12. A linha A. O valor da operação na hipótese da linha A. A linha B. O preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da linha B. Inciso 5. Na hipótese do inciso 9 do artigo 12, a soma das seguintes parcelas. A linha A. O valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no artigo 14. A linha B. Imposto de importação. A linha C. Sobre produtos industrializados. A linha D. Imposto sobre operações de câmbio. A linha E. Quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras. Inciso 6. Na hipótese do inciso 10 do artigo 12, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização. Inciso 7. No caso do inciso 11 do artigo 12, o valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente. Inciso 8. Na hipótese do inciso 12 do artigo 12, o valor da operação de que decorrer a entrada. Inciso 9. A hipótese do inciso 13 do artigo 12, o valor da prestação do estado de origem. Parágrafo 1º. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso 5 do caput deste artigo. Inciso 1. O montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque, mera indicação para fins de controle. Inciso 2. O valor correspondente a linha A, seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição. A linha B. Frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. Parágrafo 2º. Não integra a base de cálculo do imposto o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização configurar fato gerador de ambos os impostos. Parágrafo 3º. No caso do inciso 9, o imposto a pagar será o valor resultante da aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sobre o valor ali previsto. Parágrafo 4. Na saída de mercadoria
para estabelecimento localizado em outro estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: inciso 1, o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. Inciso 2, o custo da mercadoria produzida. Assim entendida, a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento. Inciso 3, tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no mercado atacadista do estabelecimento remetente. Parágrafo 5. Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador. O preço de importação, expresso em moeda estrangeira, será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior, se houver variação da taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço. Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para a base de cálculo do imposto de importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço declarado. Artigo 15. Na falta do valor a que se referem os incisos 1 e 8 do artigo 13, a base de cálculo do imposto é: inciso 1, o preço corrente da mercadoria, ou de seu similar, no mercado atacadista do local da operação, ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia. Inciso 2. O preço FOB, estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial. Inciso 3. O preço FOB, estabelecimento comercial à vista, na venda a outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante. Parágrafo 1º. Para aplicação dos incisos 2 e 3 do caput, adotar-se-á sucessivamente: inciso 1, o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente. Inciso 2, caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação, ou, na falta deste, no mercado atacadista regional. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2 do caput, se o estabelecimento remetente não efetue vendas a outros comerciantes ou industriais, ou em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a 75% do preço de venda corrente no varejo. Artigo 16. Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do imposto é o valor corrente do serviço no local da prestação. Artigo 17. Quando o valor do frete cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência exceder os níveis normais de preços em vigor no mercado local para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria. Parágrafo único. Considerar-se-ão interdependentes duas empresas quando: inciso 1, uma delas por si, seus sócios ou acionistas e respectivos cônjuges ou filhos menores, for titular de mais de 50% do capital da outra. Inciso 2, uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor ou sócio, com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação. Inciso 3, uma delas locar ou transferir a outra a qualquer título, veículo destinado ao transporte de mercadorias. Artigo 18. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de mercadorias,
bens, serviços ou direitos. A autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrar aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Artigo 19. O imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. Artigo 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria real ou simbólica no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. Parágrafo 1º. Não dão direito ao crédito às entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Parágrafo 2º. Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte pessoal. Parágrafo 3º. É vedado o crédito relativo à mercadoria entrada no estabelecimento ou à prestação de serviços a ele feita. Inciso 1º. Para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior. Inciso 2. Para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior. Parágrafo 4º. Deliberação dos Estados, na forma do artigo 28, poderá dispor que não se aplique, no todo ou em parte, a vedação prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado. Inciso 1. A apropriação será feita à razão de 1,48 avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento. Inciso 2. Em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de que trata o inciso 1 em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período. Inciso 3. Para a aplicação do disposto nos incisos 1 e 2 deste parágrafo, o montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator igual a 1,48 avos da relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas, para fins deste inciso, às saídas e prestações com destino ao exterior ou às saídas de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Inciso 4. O quociente de 1,48 avos será proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro rata dia, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês. Inciso 5. Na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente antes de decorrido o prazo de 4 anos, contado da data de sua aquisição,
não será admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata este parágrafo, em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio. Inciso 6. Serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação prevista neste artigo e no artigo 19, em livro próprio ou de outra forma que legislação determinar, para aplicação do disposto nos incisos 1 a 5 deste parágrafo. Inciso 7. Ao final do 48º mês, contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado. Parágrafo 6º. Operações tributadas posteriores às saídas de que trata o parágrafo 3º dão ao estabelecimento que as praticar direito a acreditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores, as isentas ou não tributadas, sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a: inciso 1, produtos agropecuários; inciso 2, quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias. Artigo 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento. Inciso 1. For objeto de saída ou prestação de serviço, não tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. Inciso 2. For integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto. Inciso 3. Vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento. Inciso 4. Vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se. Parágrafo 2º. Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou de operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Parágrafo 3º. O não creditamento ou o estorno a que se refere o parágrafo 3º do artigo 20 e o caput deste artigo não impedem a utilização dos mesmos créditos em operações posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma mercadoria. Artigo 23. O direito de crédito, para efeito de compensação, com débito do imposto reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação, e, se for o caso, a escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos 5 anos, contados da data de emissão do documento. A legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro, como disposto neste artigo. Inciso 1. As obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período, mais o saldo credor de período ou períodos anteriores, se for o caso. Inciso 2. Se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a diferença será liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado. Inciso 3. Se o montante dos créditos superar os dos débitos, a diferença será transportada para o período seguinte. Artigo 25. Para efeito de aplicação do disposto no artigo 24, os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos de credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado. Parágrafo 1º. Saldos credores acumulados a partir da data de publicação desta lei complementar por estabelecimentos que realizem operações e prestações de que tratam o inciso 2 do artigo 3º e seu parágrafo único,
podem ser na proporção que essas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento. Inciso 1. Imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado. Inciso 2. Havendo saldo remanescente, transferindo-os pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão, pela autoridade competente, de documento que reconheça o crédito. Parágrafo 2º. Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores acumulados a partir da vigência desta lei complementar, permitir que, inciso 1, sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado. Inciso 2, sejam transferidos nas condições que definir a outros contribuintes do mesmo Estado. Artigo 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos artigos 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer, inciso 1, que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço, dentro de determinado período. Inciso 2, que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação. Inciso 3, que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, ao fim do período será feito o ajuste, com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva. Caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes. Parágrafo 2º. A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso 3 não o dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias. Artigo 31. Nos exercícios financeiros de 2003 a 2006, a União entregará mensalmente recursos aos estados e seus municípios, obedecidos os montantes, os critérios, os prazos e as demais condições fixadas no anexo desta lei complementar. Parágrafo 1º. Do montante de recursos que couber a cada estado, a União entregará diretamente, inciso 1, 75% ao próprio estado, inciso 2, 25% aos respectivos municípios, de acordo com os critérios previstos no parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Para atender ao disposto no caput, os recursos do Tesouro Nacional serão provenientes, inciso 1, da emissão de títulos de sua responsabilidade, ficando autorizada, desde já, a inclusão nas leis orçamentárias anuais de estimativa de receita decorrente dessas emissões, bem como de dotação até os montantes anuais previstos no anexo, não se aplicando, neste caso, desde que atendidas as condições e os limites globais fixados pelo Senado Federal, quaisquer restrições ao acréscimo que acarretará no endividamento da União. Inciso 2. De outras fontes de recursos. Parágrafo 3º. A entrega dos recursos a cada unidade federada na forma e condições detalhadas no anexo, especialmente no seu item 3, será satisfeita, primeiro, para efeito de pagamento ou compensação da dívida da respectiva unidade, inclusive de sua administração indireta, vencida e não paga junto à União, bem como para o ressarcimento à União de despesas decorrentes de eventuais garantias honradas de operações de crédito externas. O saldo remanescente, se houver, será acreditado em moeda corrente. Parágrafo 4º. A entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condições detalhadas no anexo, subordina-se à existência de disponibilidades orçamentárias, consignadas a essa finalidade na respectiva Lei Orçamentária Anual da União, inclusive eventuais créditos adicionais. Parágrafo 5. Para efeito da apuração de que trata o artigo 4º da Lei Complementar 65, será considerado o valor das respectivas exportações
de produtos industrializados, inclusive de semi-elaborados, não submetidas à incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, em 31 de julho de 96. Artigo 72. A partir da data de publicação desta lei complementar, inciso 1, o imposto não incidirá sobre operações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, bem como sobre prestações de serviços para o exterior. Inciso 2. Darão um direito de crédito que não será objeto de estorno às mercadorias entradas no estabelecimento para a integração ou consumo em processo de produção de mercadorias industrializadas, inclusive semi-elaboradas, destinadas ao exterior. Inciso 3. Entra em vigor o disposto no anexo integrante desta lei complementar. Artigo 33. Na aplicação do artigo 20, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Somente darão direito de crédito às mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033. Inciso 2. Somente dará direito a crédito à entrada de energia elétrica no estabelecimento. A linha A, quando for objeto de operação de saída de energia elétrica. A linha B, quando consumida no processo de industrialização. A linha C, quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais. A linha D, a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses. Inciso 3. Somente darão direito de crédito às mercadorias destinadas ao ativo permanente do estabelecimento, nele entradas a partir da data da entrada desta lei complementar em vigor. Inciso 4. Somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento. A linha A, ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza. A linha B, quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior na proporção desta, sobre as saídas ou prestações totais. A linha C, a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses. Artigo 35. As referências feitas aos Estados nesta lei complementar entende-se feitas também ao Distrito Federal. Artigo 36. Esta lei complementar entra em vigor no 1º dia do 2º mês seguinte ao da sua publicação, observado o disposto nos artigos 32 e 33, e no anexo integrante desta lei complementar.